Boa noite, querido. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repousa sobre a sua vida nesta noite. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar o seu coração nesta noite. O tema dessa palavra são as nossas escolhas que definem o nosso futuro. São as nossas escolhas que definem o nosso futuro. E o texto base para esta palavra se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 12. Diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos teus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Querido, entenda. São as nossas escolhas que definem o nosso futuro. Talvez o que você está vivendo hoje é fruto de uma escolha de ontem. E o que você vai viver amanhã é fruto de uma escolha de hoje. Então você escolhe andar com companhia, você escolhe falar. Então tudo somos nós que escolhemos. Então são as nossas escolhas que vai definir o nosso futuro. O que você vive hoje é fruto de uma escolha de ontem. E o que você vai viver amanhã é fruto de uma escolha de hoje. Então o poder da escolha está nas minhas mãos e nas suas mãos. E a Bíblia vai dizer sobre essa parábola que você já conhece, sobre o filho pródigo. E a minha pergunta para você nesta noite é: o que fez esse filho sair da casa do pai? Será que é por causa de perseguição? Será que é por causa que ele estava de maus tratos, que ele estava sendo maltratado? É interessante refletir sobre isso. Só que a Bíblia vai dizer que ele escolhe a herança do pai e se afasta da casa do pai. Então vamos analisar, querido. Tem coisas que já te pertencem, tem coisas que já me pertencem. Só que se nós escolhermos no tempo errado o que nos pertence, o que já é nosso, o que já está preparado e reservado para nós, o que é bênção acaba se tornando em maldição, por ela ser escolhido no tempo errado. Então é importante você esperar o tempo certo. Tem coisas que já são suas, tem coisas que já te pertencem, mas se você escolher no tempo errado, o que é para ser bênção na sua vida vai se tornar em maldição. Essa herança já pertencia àquele filho. Então ele erra 2 vezes. Ele comete 2 erros. Primeiro, o filho só recebia herança quando o pai morria. Segundo, ele escolhe o tempo errado. Então, primeiro, o filho só recebia herança quando o pai morresse. Então ele olha para o pai e diga: Pai, eu quero que o senhor morre. Então ele está desonrando o pai dele. Ele está quebrando um princípio de honra. Ele está desonrando o pai. E Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue teus dias de vida na terra. Então o primeiro princípio aqui ele quebra, que é o princípio da honra. Ele desonra o pai, porque o filho só recebia herança quando o pai morria e o pai estava vivo. Então quando ele pede o pai herança, ele está dizendo para o pai: Pai, eu só vou receber se o senhor morrer, mas eu quero que o senhor morre para que eu possa receber herança. Então ele desonra o pai. Então ele já quebra o princípio. Entenda, querido, que se a oportunidade vier quebrando um princípio, essa oportunidade não é sua. Porque maior do que a oportunidade são os princípios. Princípio não é para ser quebrado, é para ser cumprido. Então cumpra os princípios que Deus cumpre as promessas. Então se a oportunidade vir quebrando o princípio, ela não é sua. Porque se você quebrar um princípio, você está mexendo em algo espiritual, você está quebrando um princípio no reino. Então essa oportunidade não é sua. Foi o que aconteceu com esse filho. Ele quebrou o princípio.
para receber aquela oportunidade. Então ele escolheu no tempo errado. Não escolha nada no tempo errado, porque o que é para ser bênção vai se tornar maldição na sua vida. Então essa herança que pertencia ao filho, que já era dele, mas só que chegou para ele no tempo errado, se tornou maldição na vida dele. Por quê? Porque ele recebe e escolhe se afastar da casa do pai. Entenda, querido, que até aqui eu não consigo identificar a presença do maligno. Até aqui não tem presença do inimigo. Mas quando que o inimigo entra em ação? Está no versículo 15. Depois que aquele filho perdeu tudo, depois que aquele filho saiu da proteção, saiu da direção, saiu da casa do pai, saiu do lado dos cuidados do pai, aí a Bíblia vai dizer, no versículo 15 do capítulo 15, e apareceu um cidadão e ofereceu ele um campo e uma comida. Aqui eu consigo identificar a presença do maligno. Então tome cuidado, que no momento que você perdeu, no momento da tua fraqueza, da tua fragilidade, porque o inimigo sabia que o garoto estava fraco, o inimigo sabia que aquele garoto estava frágil, tinha perdido. Foi aí que o inimigo apareceu e ofereceu um campo e uma comida. Então no momento que você estiver fraco, no momento que você estiver vulnerável, no momento que você estiver perdido, esse cidadão vai aparecer para você, vai te oferecer um campo e vai te oferecer uma comida. Só que na casa do pai há uma comida que te sacia e não te faz mal. Mas esse inimigo, ele te oferece um campo e uma comida. Só que a comida que ele te oferece é uma comida que vai te fazer mal e é uma comida que porcos comem. É lavagem de porco. Então entenda isso, a comida que o pai quer te dar é uma comida boa, que sacia a tua fome e que não te faz mal. Mas a comida que esse inimigo quer te oferecer, que esse cidadão quer te oferecer, é uma comida ruim, que te faz mal e é lavagem de porco, a comida que os porcos comem. E porco na Bíblia era a maior humilhação para os judeus. Então, querido, entenda. Só que para ele resolver o problema, é preciso 3 coisas. Quem sabe você se encontra hoje num problema conforme esse filho pródigo, por ele ter escolhido errado. Ele teve que tomar 3 decisões, 3 posicionamentos para que aquele problema viesse a ser resolvido. Primeiro, você precisa identificar o problema. A Bíblia vai dizer, e caindo em si. Então você precisa reconhecer o problema, identificar o problema. Segundo, você precisa planejar em resolver o problema. Primeiro, identifica, caindo em si. Segundo, planeja. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer ao meu pai, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Então, primeiro, ele identifica o problema. Segundo, ele planeja. E terceiro, ele volta para a casa do pai. Ele resolve o problema. Então, você precisa identificar o problema, planejar e terceiro, resolver o problema. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra de onde caiu. Ou seja, identifica o problema, se arrepende, planeja e resolve o problema e volte a praticar as primeiras obras. Então guarde essa palavra, querido. A sua escolha vai definir o seu futuro. Não escolha nada antes do tempo, porque o que é para ser bênção na tua vida vai se tornar maldição. E outra coisa, Deus não está preparando a bênção. Deus está preparando você para receber a bênção. Se Deus não te deu, é porque você ainda está sendo preparado. Porque se Ele te dá antes do tempo, o que é para ser bênção vai se tornar maldição na tua vida. Então recebe essa palavra nesta noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.